os irmãos? Amém. A paz do Senhor para os irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus? Essa Glória a Deus. Maravilha. Amados e queridos irmãos, abra o teu exemplar bíblico comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 13, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia, Deus! Capítulo de número 16, e vamos ler a partir do versículo de número 13. Graças a Deus. Estou muito feliz de poder mais uma vez regressar a esta casa. Muito obrigado ao casal de pastores pelo respeito, pelo carinho. Muito obrigado. Deus seja louvado. E já quero de antemão agradecer a Deus por esse dia. A minha congregação lá no Secap Alta está em festa desde sexta-feira e vai terminar só amanhã. Aleluia! Mas eu já tinha falado para o meu pastor que hoje eu não estaria lá porque eu já estava comprometido aqui. E é com muita alegria em meu coração de estar nesta humilde casa que na qual Deus se faz presente. Aleluia. Amém, Jesus? Amém. Muito obrigado mais uma vez e que seja feita a vontade do Pai. Quem achou o texto? Mateus 16, 13. Diga amém. Amém. Confissão de Pedro. Aleluia! E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes então: e vós? Quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Guarda esta palavra. Glória a Deus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir mais uma vez para o irmão entender. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você senta aí no seu lugar, glorificando a Deus, juntamente comigo, senhoras e senhores. Meu querido pastor Paulo Rogério, pastora, meus irmãos e meus amigos, Aleluia! mediante a leitura feita aqui, Glória! todo o meio evangélico conhece essa passagem, devido ao título que diz a confissão de Pedro. Digo isso porque quem não conhece, na hora em que Pedro é cheio de Deus, porque o próprio Jesus diz: não tem como, pelo pouco período que você anda comigo, e pelas poucas vezes que nós começamos a andar junto, não temos tamanha intimidade para você dizer isso por conta própria, mas isso foi o próprio Papai do céu, o Abba Pai, que revelou a você. Todo o meio evangélico conhece essa passagem. Mas se eu disser para vocês que essa passagem é algo mais ainda revelador e mais ainda fantástico, mais ainda fabuloso,
do que simplesmente ser uma confissão de Pedro. Que simplesmente, aleluia, ele ter uma revelação do céu e virar para Jesus e dizer: pois tu és, artigo definido, tu és, não há outro, o Cristo, o Yeshua HaMashiach, aleluia, o Filho do Deus Altíssimo. Isto é de arrepiar. Glória a Deus. Mas o que Deus me incita a dizer para vocês aqui nessa noite, o que Deus me inspira a revelar aqui, debaixo da graça e do Espírito Santo, falar um pouquinho aqui, com permissão dele, nesta noite, é o que Jesus depois vai falar para Pedro. Vai falar: pois eu digo que a partir de hoje em diante, você se chamará Pedro, rocha, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre e contra ela. Glória a Deus. É isto que Deus me inspira e me trouxe aqui nesta oportunidade, em dividir com os irmãos o que Ele revelou no meu coração, e concordando em mais revelador Aleluia, e fantástico do que simplesmente as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas há algumas coisas que devemos considerar. A primeira coisa que nós devemos considerar aqui é a revisão geográfica. Haja vista que o texto começa dizendo: e Jesus e seus discípulos chegaram na região de Cesareia de Filipe. E é muito interessante, senhoras e senhores, nós entendermos isso aqui. Jesus estava no extremo sul de Israel. Agora Jesus está no extremo norte de Israel. Ele sai do sul e vai para o extremo norte, em um lugar, em uma região que a Bíblia chama de Cesareia de Filipe. E por que se chama Cesareia de Filipe? Ora, eis que no ano 4 depois de Jesus Cristo, haja vista que o grande Herodes morre, e automaticamente agora vai ser repartido seus bens, e os seus 2 filhos vão ser beneficiados, e um deles é Filipe, e ficou na parte da herança para este mesmo sujeito a região norte. Você vai herdar aquele lugar lá, filho. E então agora nós começamos a entender por que a região vai se chamar Cesareia de Filipe. É uma junção de homenagens. Cesareia em homenagem à alusão ao grande imperador César da época. Porque, ora, os senhores e as senhoras sabem tanto quanto eu que era Roma que subjugava o mundo da época. E Filipe, simplesmente porque o seu nome, Filipe, Cesareia de Filipe. Mas Jesus agora chega ali, e se vocês não sabem, ele vai pegar 3 discípulos em particular, aqueles que eram mais chegados, da sua extrema confiança, da sua extrema intimação, porque é justamente esses 3 que sempre Jesus, que precisava dividir algo da sua particularidade, da sua intimidade, ele pegava quem? Ele pegava Keifa, Pedro, ele pegava Jacó, Tiago, e ele pegava aí Ronan, João. Mas espera aí, ô presbítero, o senhor acabou de falar aí o nome de Jacó. Jacó, no hebraico, Jacó significa Jacó. Mas se vocês não sabem, Jacó é um
mesmo substantivo usado. Se você falar Jacó e se você falar Tiago. Só muda se você falar em inglês, em português, em francês, em espanhol. Mas se você chegar lá no Oriente Médio, em hebraico, e falar Yaakov, só vai mudar o Tiago. Mas trata-se do mesmo nome, do mesmo significado. E agora ele chega ali no extremo norte de Israel, na região chamada Cesareia de Filipe. Mas o que é mais interessante ali, casal de pastores, nos pés do cume do Monte Hermon, ou Hermon, ali brota a nascente do Jordão. Quando o orvalho da chuva cai sobre o pé do monte, corre, ali começa a nascente do Jordão. Então, a nascente do Jordão começa ali no extremo norte, Cesareia de Filipe, corta por toda Israel e vai desaguar lá no Mar Morto, ao extremo sul de Israel. Só para vocês verem como é que Jesus andou. Mas não é bem isso. E eu fico imaginando, senhoras e senhores, Pedro, Tiago e João questionando entre si. O que Jesus veio fazer aqui? Não era para Jesus estar aqui. Este lugar é indigno para Jesus estar aqui. E vocês vão entender comigo por quê. Porque se vocês não sabem, exatamente neste lugar, nessa região, Cesareia de Filipe, onde Jesus pegou seus 3 amigos mais íntimos e levou lá, ele parou bem na entrada de uma aldeia, uma cidade que ali, nesta época, se chamava Pânias ou Pânias, dependendo da tradução do seu texto bíblico, mas no original se trata de um único significado: homenagem ao deus Pan, que traduzindo no literal para o nosso português significa pânico, desespero, horror, deus do submundo. No literal é isso que significa Pan. E naquela região ali os judeus não iam. Primeira coisa, era o lugar mais pagão, não de Israel, mas era considerado o lugar mais idólatra e mais pagão do mundo da época. E hoje, se você for visitar o lugar lá, não tem nada alfabetizado em grego, em aramaico, em judeu, em hebraico, não! Porque tudo ali era voltado ao paganismo e à idolatria a este deus moro chamado Pan. E outra, havia ali uma fenda nos pés do Monte Hermon, que ali brotava rios de águas vivas, que naquela época eu não sabia se dizer a profundidade. E bem de frente com este buraco, com essa fenda, havia um templo dedicado a este deus chamado Pan. E ali havia, bem no meio desse templo, um buraco, uma fenda enorme, que eles chamavam de portas do inferno. Guarda bem isso. Vocês vão ver aonde que Jesus vai levar nós essa noite, oh glória. E eu já estou todo arrepiado. E havia uma fenda ali no meio desse templo chamado Portas do Inferno. Porque eles acreditavam que ali começava o inferno. Era só entrar, já estava lá. Eles acreditavam nisso. Mas ainda não sendo suficiente isso, eles dedicavam a este Deus, nos seus cultos, além das orgias, da libertinagem, de coisas despravadas que não vale nem a pena a gente verbalizar aqui, é só você imaginar aí, você entendeu? Além de animais, eles sacrificavam velhos, sacrificavam crianças vivas a este Deus, dança para eles. Mas irmãos, aonde já se viu dar uma vida de um inocente se tratando de uma criança a um Deus que não vê, a um Deus que não fala, a um Deus que não manda, a um Deus que não responde? Aonde já se viu uma coisa dessa? E isso então se tratava a indignação dos 3 amigos ou dos 3 discípulos de Jesus.
Jesus não podia estar aqui, porque se os judeus não veio para cá, por que Jesus veio aqui? Por que Jesus nos trouxe aqui? Meus irmãos, já estou todo arrepiado, com glória. Se é uma coisa que eu aprendi, pastor, nessa caminhada, Glória a Deus, aleluia a Deus. ouvindo Jesus pregar na minha vida, Jesus nunca vai pegar a gente e vai levar à toa para um lugar. Glória a Deus. Jesus, pastora, nunca vai pedir uma coisa para mim e para a senhora que seja em vão. Talvez da nossa pequenez, do nosso raciocínio, vai falar, para que isso? Ou por que aquilo? Apenas faça, porque depois você vai ver a grandeza. Aleluia, Oh, Deus. aleluia, aleluia, oh glória. Mas então Jesus bem no meio desse lugar aqui. É aqui agora que a gente vai ver a segunda consideração profunda do lugar. As portas do inferno. Oh glória. É por isso que eu falei para vocês, guarde essa palavra, as portas do inferno. Hoje a gente vai voar nas asas da revelação. Porque se é uma coisa, senhoras e senhores, que Deus nunca quis e não quer, se é uma coisa que não foi destinada no projeto de Deus, se é uma coisa que Deus nunca admitiu e nunca vai admitir, é que a igreja vá para o inferno. Nunca foi e nunca será plano de Deus que a minha família, que a minha casa, que a tua família, que a tua casa vá para o inferno. Porque o inferno não é lugar da igreja. O inferno não é lugar para os fiéis. O inferno não é lugar para os inocentes. O inferno não é lugar para aqueles que são batizados, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo que está aqui nessa noite. O inferno, mas se você tiver coragem, vira para essa pessoa linda e maravilhosa do teu lado e fala assim, olha, o inferno não é o nosso lugar. Aleluia. Fala para ele, fala para ela. O inferno não é o nosso lugar. Aí você pergunta para o presbítero, mas aonde que é então o nosso lugar? Olha o dedo de profeta. Aleluia, aleluia. A tua casa, a tua família, os teus filhos, é lá. Sempre foi a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Sempre será a vontade de Deus que eu e você entremos para aqueles portais celestes e ceemos com Ele por toda a oportunidade. Você pode receber essa profecia de ouro. Glória a Deus, aleluia. Noite. Eu vou ver você lá. Eu vou ver a tua casa lá. Eu vou ver tua família lá. Eu vou ver teus filhos lá. Você me verás lá. E todos nós veremos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos livrou do inferno. Você acredita nessa palavra? Glória a Deus. Do céu. Porque o inferno não é e nunca foi o lugar dos seres humanos, não é projeto e nunca foi projeto de Deus a raça humana ir para o inferno. Não é e nunca será. Mas só que as portas do inferno aqui que Jesus se referiu, senhoras e senhores, não era a fenda no meio daquele tempo, pastor. As portas do inferno que Jesus se referiu aqui não era o templo pagão ao Deus Pan, da região ali de Pânias ou Pânias. As portas do inferno que Jesus se referiu aqui é muito menos centro de macumbaria. Na época aqui, os cartomantes, a quiromancia depravada que tinha na época, Jesus não se referiu a isso aqui. Você vai ver qual é a porta do inferno que Jesus se referiu aqui. Mas aí então, é só você focar aqui, ó, as portas do inferno.
no hebraico, Ve-Sheharei Sheol, as portas do inferno. Porque a cultura da época acreditava o seguinte, que quando a pessoa morria, tinha um lugar para onde a alma ia. Era onde? Sheol. No grego, Hades. Para o catolicismo, o tártaro, o purgatório, como queira você entender. Mas na cultura aqui na época, era esse lugar que as almas iam. Independente se era justa, injusta, independente do que fosse. Era lá. Pois bem, você vai entender como Jesus e como Deus nunca foi o projeto deles que a igreja esteja lá, no Sheol, no Hades. Não é. Aí quando Jesus virou para Pedro e falou, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei na igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é bem verdade. Então explica para mim melhor, pastor. Eu vou explicar. Como que era a geografia do mundo espiritual? Segundo as palavras de Jesus. Basta ler o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo escreveu Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, se eu não estiver engano, ele vai falar exatamente como era a geografia da época lá do mundo espiritual. Como era? Antes da crucificação, antes de Jesus morrer pelos meus e pelos seus pecados, antes de Jesus entregar o Espírito ao Pai, a geografia do mundo espiritual era essa. Era o Sheol, no meio era um abismo profundo, e um pouquinho mais acima, seios de Abraão. Basta ler a parábola do rico e do Lázaro. O rico foi para onde? E Lázaro morreu, ficou lá onde? Presta atenção no diálogo dos dois. Vai, Abraão, pede para que ele molhe as plantas dos pés, para que eu mate a minha sede pelas gotas da água que descer. Só que o Abraão falou, não pode, porque tem um abismo entre nós. E o lugar que você está aí, nós não podemos ir. E muito menos o lugar que você está, vocês não podem vir para cá. E essa era a geografia do mundo espiritual, segundo as palavras de Jesus. Mas Jesus falou o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ti e contra ela. Então, agora, Jesus estava se referindo ao que então, presidente? Se Jesus não estava se referindo ao lugar mais pagão da época, do mundo da época, se Jesus não estava se referindo à fenda que era chamada as portas do inferno, se Jesus não estava se referindo ao templo do paganismo, ao Deus Pan, e de nenhum outro ali da região, ou dentro do território de Israel, que havia muitos, então, qual seria essas portas aqui? Justamente aqui, ó, Sheol, o inferno. Esse lugar aonde as almas, quando morriam, iam. E só que o que eu acho mais interessante, que, segundo os rabinos judeus, eles acreditavam que antes de você chegar nesse lugar, havia o quê? Um portão enorme. E sempre tinha espíritos ali para te receber. Eram abertas essas portas e conduziam você no lugar que você tinha que ficar. Mas aí então Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Irmãos, agora eu vou começar a sair dessa introdução e vou começar a pregar aquilo que Deus me mandou pregar aqui nessa noite. Aleluia. Eu vou ser rápido, porque como eu já disse na última vez que eu estive aqui, eu sou honesto. Jesus disse para Pedro, Pedro, não tem como você saber disso. Porque quando eu perguntei, quem que o povo de fora, que não me conhece, diz quem eu sou, vocês, os irmãos aqui, os
os filhos do trovão começaram a indagar. Jeremias, João Batista, Elias ou um dos profetas. Mas você não cocheou, você foi categórico e fulminante. Você disse que eu sou Adá Mashiach, Benen Elohim Malachim. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo mais ou menos assim para o mestre: captei a mensagem, acabei de receber do céu. Aleluia! Quando o Senhor descer ao seio da terra e ficar lá por 3 dias, aleluia, aleluia, o Senhor vai descer nas regiões mais baixas da terra, aleluia, e esta crenção, e esta cultura, esta abominação que diz que toda vez que uma alma morre e é aprisionada lá, e tem um nome dito de espíritos da prisão, o Senhor vai descer lá, vai acabar com a festa deles, o Senhor vai pegar o cativo, o cativeiro, vai abrir as portas, vai abrir a algema e vai levar a igreja que injustamente foi para lá, que não é o lugar dela, vai subir com ela, vai elevar a ela e vai colocar ela no lugar que é para estar. Não tem gente que não está entendendo. Fecha teus olhos, porque eu vou profetizar algo aqui na tua vida, meu irmão. Aleluia. Eu sei que a peleja está dura, eu sei que a indiferença neste lugar aqui está tremenda, mas Jesus desde o começo que está usando a boca do profeta Labaxubre Cantarábia. Aleluia, aleluia. Jesus vai abaixar aqui, aleluia, e vai elevar este lugar e vai colocar no lugar que é devido, porque este lugar aqui nada mais é, nada menos é do que o lugar da delícia eterna de Jeová Jireh, Rabadaga Sombra. E se você acredita nessa profecia, glorifica a Deus. Aleluia. E aqui as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Aleluia, Deus. Presbítero, nossa, que coisa linda. Então, aqui você já começa a entender, né? Jesus estava falando da porta da eternidade. Estou todo arrepiado. Jesus está falando daquele lugar que eu e você um dia nós vamos estar lá. Jesus está falando de viver para todo sempre, aleluia, no céu. A igreja santa, pura, eleita, lavada, redimida, ceando com Ele ceando conosco, nós andando naquelas ruas, naquelas mansões de ouros e cristais. Águas puras e cristalinas vão descer da água da árvore da vida, e o sol não é mais necessário, porque aquele lugar vai ser iluminado pela própria glória do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. E contra esta coisa linda e tremenda, o inferno já foi abatido, porque o inferno não entende, aleluia, aleluia, o inferno não quer dar por vencido, o inferno não quer entender, não pode lutar uma batalha que já está vencida. A eternidade é minha, a eternidade é tua, a eternidade é da nossa família, a eternidade é da nossa casa, a eternidade é dos nossos filhos, aleluia. Nós estaremos lá querendo o inferno ou não, porque as portas do inferno não prevalecerão contra essa coisa gloriosa. Você pode glorificar a Deus aqui nessa noite. Aleluia. Está vendo como é que a coisa tremenda e fantástica é bem mais além daquilo que nós possamos imaginar e entender, mas Deus dá a revelação para a gente, graças a Deus. Aleluia. Então agora, depois que Jesus saiu dali,
se passou todo aquele projeto. E até então nós vivíamos a lei. E segundo a Bíblia, a lei mata. A lei corrompe. E a lei destruía. Mas era a culpa da lei? Não. A culpa era quem administrava a lei. O pastor vai entender o que eu vou falar aqui. Vai doer. Aleluia, Deus. O problema eram os miseráveis dos fariseus. Aleluia. Glória a Deus. Porque a lei era feita para quê? Para discipular, educar e ensinar o povo. Mas na cabeça pequena deles, não. A lei precisava ser defendida. E quem falou que Deus criou a lei para ser defendida? A lei não precisava ser defendida, meu Deus do céu. Aleluia. Era por isso que eles tinham uma gana, que enquanto eles não conseguiram pregar o nosso Cristo, eles não descansaram. Oh, glória! Aí você já começa a entender o embate deles, a gana deles, né? A fúria deles contra Jesus. Quando Jesus aplicava a lei como era para ser aplicada, eles não, mas a lei tem que ser dividida, porque a lei de Moisés diz isso, a lei de Moisés diz aquilo, a lei de Moisés diz aquele outro. Mas Cristo só olhava para a cara dele e falava: olha, calma. O que é teu, o que é meu, e o que é de vós está guardado. Deixa só na hora que eu for levantado no alto do madeiro. Glória a Deus. Espera só, estou todo arrepiado aqui, irmão. Espera só quando o sangue descer do alto da cabeça até na canela, aí vocês vão ver só. Aí o nosso Cristo é crucificado e fala: nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Porque na morte ele não entregou nada. E lá na frente você vai ver Paulo debochando da morte. Ou morte? Aonde que está o teu aguilhão, ó morte? Pois eu digo para você para onde foi parar o aguilhão da morte. Foi toda arrebentada. Porque a morte, o aguilhão da morte só pegava aquele que tinha pecado. Não é verdade? Porque diz aqui a Bíblia que o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Mas aquele que estava no alto do madeiro era santo. Glória a Deus. Era puro, Aleluia. era verdadeiro. Era honesto. Oh, glória a Deus. Quando a morte chegou lá e foi pegar o aguilhão e arrebentar, o aguilhão foi todo destruído. Por quê? Porque o homem é santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Você Deus. vai bater meu sono, mas aí não pegou por quê? Porque o homem é santo. Ô morte, mas você é infalível, eu sou, você não quebra tudo, quebra. Mas não pegou por quê? Porque o homem é puro. Aleluia. Aleluia, Deus. Você pode glorificar Glória a Deus. a esse que é digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agora Jesus morre, agora vai entrar a graça. Oh, coisa linda. Oh, coisa maravilhosa. Oh, coisa tremenda. E entrando a graça, agora Jesus vai aplicar aquilo que Pedro disse em uma revelação vindo do céu. E ele registra aqui em sua carta, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Olha só como é que a graça muda tudo. Porque ali em frente de Banhas, no lugar que eles achavam era a porta do inferno, e no outro lugar do mundo espiritual, que o Sheol era a porta do inferno. Ai, meu Deus do céu. Aí Jesus morre na cruz e desce nas regiões mais baixas da terra, segundo a Bíblia. Aí o que Jesus faz? Vai descer lá embaixo. Quando chega lá embaixo, no Sheol, olha o que Pedro escreve. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, vai dizer assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne e na verdade, mas vivificado também pelo Espírito. Agora o versículo 19 é interessante.
no qual também foi e pregou aos espíritos de prisão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus chegou lá e estava lá, os justos e os injustos, todos aqueles que morreram na lei, que morreram, não era o tempo da graça, que morreram dando sangue pelo Evangelho, todos eles estavam lá compactuando no mesmo lugar. Mas aí quando Jesus morre na cruz, quando Jesus desce nas regiões mais baixas, quando Jesus entra pelas portas do Sheol, que segundo a tradição judaica talmúdica, realmente diz que lá no lugar dos espíritos de prisão, Jesus começa, aleluia, glória a Deus, trancar cadeado por cadeado e vai falando: sai você, Jó, sai você, Moisés, sai você daí, Eliseu, sai você daí, Samuel, sai você daí, Daniel, sai você daí, aleluia, Sadraque, Mesaque, Abednego, aleluia, sai você daí, Sansão, e de repente faz uma, eu imagino assim, pastor, aleluia, faz aquela roda, aquela coisa tremenda. Jesus ocupa o púlpito daquele lugar, e os espíritos imundos só de boca aberta, com a cabeça rachada, olhando. Oh meu Deus do céu, o chefe vai ficar bravo, e deixa de ficar, já está com a cabeça trincada também, aleluia. E glória a Deus começa a pregar, e eu imagino todos eles que morreram, os justos pelos injustos, falar: mas mestre, nós estamos aqui porque foi por causa da lei, nós morremos, mas agora vocês não estão mais da lei, a graça chegou, e o que vai acontecer? Vem cá, meu cativeiro, este lugar aqui não é para vocês. Aonde nós vamos? Eu vou elevar a minha igreja para um lugar que eu inaugurei hoje. Quem? Glória a Deus. Não, eu mudei o lugar, mudei sim. O nome desse lugar se chama Paraíso. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Agora, o lugar que nós aqui, eles estão lá no paraíso, mas a igreja, eu e você sabe para onde vamos para um lugar muito melhor. Segundo Apocalipse, a nova Jerusalém, que já está ornamentada, atroviada para a sua. Glória a Deus. Você acredita? Aleluia. Glória a Deus. Você Aleluia, crê nisso? Deus. Glória a Deus. Oh, nós nos veremos lá em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Mas presbítero, mas como que o Senhor pode falar para mim pela Bíblia que Jesus inaugurou aquele lugar lá e mudou o nome para Paraíso? Muito simples. Vamos ler na Bíblia? Vamos lá. Lucas 23, 43. Vamos ver o que está escrito lá. Lucas 23, 43. Porque eu prego Bíblia, irmão. Eu, se for para chegar na casa do papai e desrespeitar a igreja dele, dando comida estragada, então é melhor eu calar a boca. Eu prego Bíblia. Eu gosto de falar de Jesus, mas pela sua palavra. Aí o que vai dizer Lucas 23, 43? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo na onde? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. Deus. É Deus. E hoje mesmo estará comigo na onde? Paraíso. Aleluia, Deus. É, Jeová. É Bíblia, não é, irmãos? Oh, Meu Deus glória. do céu! Aleluia! Mas ainda assim, mas presbítero, me fala uma coisa que eu ainda não estou entendendo. Opa, pode falar, pode ir lá e pode sucar eu que nós estamos aqui. Então eu já falei, eu não estou na minha dependência. É o Espírito de Deus que dá a graça. Aleluia! Mas o Senhor falou que Jesus desceu lá, tudo bem. Jesus pregou para os espíritos de prisão, tudo bem. E aí então ele mudou o nome lá do Seja lá para Paraíso, tudo bem. E se você não sabe, antes dos espíritos da prisão, sabe quem que foi o primeiro que inaugurou lá? Sabe qual que foi a primeira alma que, junto com Jesus, pegou a tesoura e cortou a fita de inauguração do lugar? O ladrão da direita. Mestre, lembra de mim quando entrares no teu reino.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Cara, eu estou todo arrepiado aqui. Eu vou dar uma pausa porque Jesus mandou dizer uma coisa para vocês, viu? Recebe essa profecia de olho aberto. Quando você pensa que está tudo perdido, quando você pensa que acabou, não acabou não, viu? Aleluia, Deus. Olha aí, ó. O ladrão e o malfeitor da direita. Quando estava prestes a agonizar, quando ele achava que estava tudo perdido, Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então o recado é esse, viu? Não está nada perdido não, viu? Glória a Deus. Olha, estou todo arrepiado. Mas então vamos voltar para a Bíblia. Já vou terminar. Aí, mas o que eu não estou entendendo? O senhor falou que ele foi destrancando. Arrancou os cadeados, abriu os acelos. Mas eu nunca vi Jesus com chave. Sério, irmão? Você precisa ler mais a Bíblia. Apocalipse 1:18. Vamos ver o que diz Apocalipse 1:18? Porque não tem como, né, irmãos? A gente entrar na casa sem chave. Não tem como a gente abrir um cadeado sem chave. Não é verdade? Porque a porta é bonita, a porta é linda, a casa é maravilhosa. Mas para você ter acesso, precisa de chave. Conta bancária, você precisa de chave. E como se chama a chave de conta bancária? Sei. Aí o que vai falar Apocalipse 1:18? Está lá. E o que vive? Agora é Jesus falando, ó. Não João. Fui morto. Eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Graças a Deus. E tenho as chaves da morte da onde? Do chão. Glória a Deus. Aleluia. E calamassúria. Mikahai denebia subtentarras. E eu que fui morto, agora eu estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu. Quer dizer, então, irmãos, entenda o que Deus me trouxe aqui para dizer para vocês. A coisa é tão fantástica que vai além da matéria, além das coisas palpáveis. Mas por que o Senhor trouxe isso aqui hoje, presbítero? Eu também não sei. Mas eu quero entender o seguinte: por que o Espírito me induziu a falar isso aqui hoje? O que eu mais tenho ouvido ultimamente aí, que pessoas quando vai falar disso aqui, quer relacionar essas portas do inferno com porta de igreja, com porta formosa, com porta de templo de Salomão, com porta de Assembleia de Deus, com porta de Deus e Amor, com porta de Brasil para Cristo, de porta batista internacional, porta de quadrangular. Irmãos, Jesus jamais disse isso, as portas do inferno não prevalecerão. Ele não quis falar, direcionar, destinatário ao lugar e à matéria. Ele está simplesmente falando para a igreja: a vida é eterna comigo. Glória a Deus. Aleluia. O inferno não é para nós. O inferno não é para a igreja. A minha família, a minha casa não vai ficar lá podrificando, sendo chacotada como espírito de prisão. Este momento e esta hora já passou. Nós estamos vivenciando o tempo da graça, e na hora que muito em breve a trombeta tocar, aleluia, Jesus descerá sobre as nuvens e nós seremos arrebatados e nós vamos estar lá no paraíso de maneira nenhuma. Nós vamos estar lá na glória com Deus da glória. Nós vamos estar lá ceando com Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo divino. Nós vamos estar lá para todos sempre, saudáveis, cantando glórias a Deus e aleluia, e falando que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo, Glória a Deus. que Ele é santo,
pode levantar a tua mão e glorificar a Deus. Glória a Deus. Dar uma linda salva de palmas para Ele, porque Ele merece. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, aleluia.